Paz e a graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos, eu vou ler do verso 31 ao 35, mas vou me ater apenas aos versos 34 e 35. Diz assim a santa palavra do Senhor. Depois que Jesus dá o bocado na boca de Judas, a palavra do Senhor diz assim: quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscai-me-eis, e o que eu disser aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. E vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vos ameis uns aos outros. Isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Pai do céu, nós te damos graças, Senhor. Primeiro, por toda a criação, tudo que o Senhor fizeste. Damos graças, Senhor, por toda a história que a humanidade atravessa. Mas, sobretudo, damos graças pelo poderoso, maravilhoso e santo Senhor Jesus Cristo. Morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, Senhor, para a tua glória. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor glorificou o teu Filho na terra, para que ele glorificasse o teu nome, Senhor, nos céus sempre. Te damos graças por esse momento como igreja, como povo do Senhor, que quer ouvir a tua voz, que quer aprender, Senhor, de ti. Derrama sobre nós, Senhor, a tua graça, a tua bênção, o teu discernimento do teu Espírito, para que possamos aprender e crescer, Senhor, em santidade, em graça, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Irmãos, na noite que Jesus foi traído, ele deixou para os seus discípulos um novo mandamento. Jesus construiu toda a sua história em cima exatamente dessa verdade. Toda a vida de Jesus, toda a história dele é construída sobre amar ao próximo como a si mesmo. E ele não escolheu, na noite tão difícil que ele iria atravessar, ele não escolheu falar de estratégia, ele não escolheu falar de poder, ele não escolheu falar sobre triunfo político, nada. Ele escolheu falar de amor. Sua linguagem e aquilo que ele deixa para os seus discípulos é justamente a marca pela qual os seus discípulos seriam reconhecidos no mundo. Ele não deixou uma insígnia, uma roupa, ele não deixou um símbolo religioso, mas ele deixou o amor visível e prático entre eles. Jesus deu exemplo da sua própria vida. A verdadeira identidade do discípulo de Cristo, irmãos, é o amor. Essa é a quinta marca que eu quero falar junto aos irmãos. Eu quero falar sobre o amor como identidade do discípulo. O amor que nasce do próprio Cristo. O amor que é sustentado pelo próprio Cristo. O amor que, quando nós vivemos, aponta para Cristo.
Então você tem uma construção de uma verdade que se estabelece na humanidade, não só entre os cristãos. O amor é o maior dos sentimentos porque ele une povos, ele une inimigos, ele une princípios, valores que são diferentes, mas as pessoas conseguem conviver e andar juntas se elas se amam. Ainda que tenham ideias completamente adversas, se as duas pessoas se amarem, elas conseguem caminhar. Então Jesus constrói a partir de si mesmo, a partir da sua morte, a partir da sua vida, a partir de tudo aquilo que ele vivera para o Pai, um exemplo para que todos nós sigamos. E ele, sabendo que Judas tinha partido para entregá-lo, ele olha para aqueles que estão ali, que ficaram com ele, naquele momento tão forte de Santa Ceia, tudo que está acontecendo ali é lindíssimo. E aquela ceia representa a sua própria morte. Que ele transforma, né? Ele dá o pão e dá o vinho e ele fala: este é o meu corpo que é entregue por amor de vós, e esse é o meu sangue que é derramado por amor de vós. Portanto, olhem para mim e percebam que eu vou dar a vocês um novo mandamento. Eu acho linda a forma que ele constrói: um novo mandamento vos dou. Coloco sobre a vida de vocês. Jesus não está falando nada inédito. Porque em Levítico 19, 18, já dizia que nós temos que amar o nosso próximo. Está lá no Antigo Testamento. Há uma linguagem no Antigo Testamento que nós temos que amar aqueles que estão próximos de nós, aqueles que têm terra, né? Aprendam que todo fruto que cai, as pessoas podem pegar, alimentem as outras pessoas, vocês que têm terra. E toda uma linguagem de cuidar uns dos outros. Bem verdade que nem sempre o povo de Israel aprendeu, né? Mas a verdade estava lá. Só que agora Jesus está redefinindo o que é amor. A verdade já estava presente, mas Jesus está mostrando uma verdade que é maior a partir de si mesmo. O amor é redefinido em Cristo. E é novo porque esse amor tem um novo modelo. Não é mais o amor que Deus ensinara a Israel no Antigo Testamento. O novo modelo é Jesus. Ele é o paradigma. Ele é o modelo perfeito. Ele é o primeiro, é o último, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o modelo perfeito de humanidade. Até quem não crê no Evangelho é capaz de dizer que Jesus é o modelo. Como, por exemplo, Nietzsche, que o tempo todo falava contra o Evangelho, ou falava um Evangelho que é o contrário de Paulo, né? Mas ele diz, se houve um cristão, né? Se houve alguém que viveu a verdade cristã, só houve um, e ele é Jesus. Né? Então, até quem não crê, quando olha para a história, para o ensino, para a forma que Jesus viveu, se rende a ele. Consegue perceber que realmente há algo diferente na forma de Jesus viver. Então entenda, Jesus não diz assim apenas ame como a si mesmo. Ele não diz apenas isso. Ele não diz ame tudo o que você é no outro. Perceba que ele diz ame como eu vos amei. É bem diferente. É muito mais profundo do que amar a si mesmo. Ame o outro como a si mesmo, como ele resumiu antes. Agora ele traz para si o exemplo. Ali ele está dando o exemplo de toda a lei, não é isso? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele resume toda a lei, mas aqui ele pega toda a lei e traz para si mesmo e diz, a lei sou eu. E o meu mandamento é um só. Que vocês amem uns aos outros como eu os amei.
Isso implica que o discípulo não mede o amor pelo seu próprio padrão. Aquele amar a si mesmo é quase que cai por terra. Porque o padrão não sou mais eu. O padrão não está estabelecido na forma que eu entendo como se deve amar, como se deve se dedicar, como se deve servir, como se deve dar ao outro quando ele necessita. É muito maior do que isso. Porque Jesus tira de tudo que está fora, de tudo que é necessário, e diz uma coisa só é necessária: que você ame como eu vos amei. E aqui você tem Cristo como padrão de amor. Se amar já é algo que você precisa aprender dentro da vida, a amar, a se dedicar, a cuidar, a negar a si mesmo. Se o amor humano já é algo lindo e grandioso, o amor de Jesus ainda está acima. É um modelo ainda maior. Portanto, ele diz: o modelo de amor sou eu, ame como eu vos amei. Quando você vai estudar teologicamente o amor de Jesus, você tem 3 características que são principais. A primeira e mais profunda revela o motivo da sua existência a partir do Antigo Testamento. O amor de Jesus é sacrificial. É por isso que é tão distinto do amor do mundo. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 13, Jesus diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. A primeira distinção do amor de Jesus é que um amor de total entrega. Jesus ama ao ponto de morrer. Jesus ama ao ponto de entregar-se. Essa frase, ela define o amor mais elevado e expressa esse sacrifício pessoal de Jesus e resume todo o Evangelho. Jesus veio para morrer e morrer pelos seus, aos quais ele não chama mais de servo, os quais ele chama de amigos. Então perceba, se ele é sacrificial porque Jesus está se entregando, ele está exemplificando isso aos seus discípulos. No último momento ele está dizendo assim: o meu amor é altruísta, sejam como eu sou. Reflitam essa verdade no mundo. Isso se completa quando Jesus mostra esse amor humilde, que é a segunda característica do amor de Jesus. No Evangelho de João, aqui mesmo, no capítulo 13, no verso 14, ele fala: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Antes do serviço, a gente gosta muito de falar desse texto para falar de serviço. Esse texto fala de humildade. Que é o trabalho mais simples de um servo numa casa, era aquele que lavava os pés das pessoas que chegavam da rua com os pés sujos. Ele lavava os pés para que pudessem entrar em casa. E Jesus faz esse serviço como Senhor e como Mestre, se fazendo servo dos seus próprios discípulos para dizer assim: eu vos amo tanto, eu quero que vocês façam isso uns para com os outros. Eu quero que vocês se sacrifiquem como eu quero que vocês se humilhem, sejam humildes, cuidem uns dos outros como eu tenho cuidado de vocês. Perceba que, como consequência e exemplo, Jesus instrui os seus seguidores a também fazer um pelos outros. Perceba que o propósito, ele quer que os seus discípulos reproduzam o seu ato de serviço, de humildade, de amor, todo o tempo. No meu coração,
eu percebo que Jesus tinha uma preocupação que dentro do coração dos seus discípulos estivesse sempre a ideia de se sacrificar um pelo outro e cuidar um do outro de tal forma que você negasse a você mesmo e fizesse do outro mais importante do que você. Aí você entende o segundo mandamento lá que Jesus dá quando ele fala da lei. Porque não adianta apenas eu servir a Deus se eu não consigo servir o outro. Tanto é que João diz, olha, se você diz que ama a Deus e não vê, e não consegue ser útil ao outro que você vê, você não ama a Deus. Porque você só revela o que é intrinsecamente no seu coração, o que há lá dentro, com os seus atos, com a sua vida, com a sua forma de viver, com o trato e com a forma que você vive com o outro. Jesus era essa pessoa. A terceira característica do amor de Jesus é que ele é constante. Aqui no Evangelho, no capítulo 13 de João, verso 1, ele diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A grande beleza do Evangelho de João é essa construção que nós estamos estudando, na EBD, de mostrar esse amor de Jesus que segue toda uma narrativa colocada por Deus, mas ele segue até o fim. Jesus não desistiu de entregar a sua vida por nós. Ainda que tenha sido difícil para ele, ele tenha chorado nos pés do Senhor, para que passasse dele esse momento, mas ele percebe que não tem outra forma. E ainda assim ele se coloca ali diante do Senhor e constante no seu amor, por amor ele o faz. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês de João 13:1 descreve justamente o que Jesus está passando antes da Páscoa, e ele já fala que Jesus amou até o fim antes da cruz acontecer. João conhece o final, mas conhece o seu Senhor. Conhece a quem ele ama, a quem ele serve. Então, quando Jesus olha para o tempo de ir, isso move meu coração de uma forma tremenda, quando ele sabe que é o tempo de ir para o Pai, e quando isso está se aproximando cada vez mais forte, ele vai falar justamente de amor aos seus seguidores, da forma mais profunda. Amem como eu. Você entende o que é ser discípulo? Como é tão profundo e tão verdadeiro o que Jesus está dizendo? Se há um amor dentro do padrão cristão, é esse. Não é apenas sentimento, mas é prática custosa e perseverante. É negando sempre a própria vontade e se sacrificando pelo bem do outro e de todos. Isso implica que amar como Cristo amou é perdoar quando dói, é perdoar quando me ferem, como ele na cruz diz, Pai, perdoa-os. Implica servir quando é desconfortável, como para ele estava desconfortável diante do Pai, disse, passa de mim um cálice, estava desconfortável, mas ainda assim ele continua servindo e sendo humilde. E implica permanecer fiel quando não há mais retorno. Por isso que João olha e diz assim, amor até o fim. Não tem mais retorno aqui para o Senhor Jesus. Assim como não há mais retorno para mim e para você, não existe mais retorno para nós. Agora é seguir até a cruz. É seguir cantando como os mártires, na era dos mártires em que eles eram mortos e eles entravam cantando no Coliseu. Não tem mais volta.
Eu não tenho como negar ao meu Senhor, eu não tenho como desver tudo que eu vi, eu não tenho como negar todo esse amor. Ele me ama tanto, ele é tão maravilhoso, eu quero morrer por ele. Pode me matar, não tem retorno mais para mim. Assim como ele me amou até o fim, eu o amo até o fim. E Jesus encerra mostrando uma verdade que é absurda. Jesus mostra que o testemunho do amor é a forma que o mundo vai reconhecer ele. Verso 35 ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ele coloca um parâmetro. Aqui não é amor como um benefício interno da comunidade cristã. Não é isso que ele está falando, não. Porque todo mundo que pensa igual é mais fácil amar, não é? Mas ele está colocando como um sinal visível para o mundo. O mundo vai reconhecer e perceber que nós pertencemos a ele através dessa vida. E você percebe que tanto é verdade que após a morte de Jesus Cristo, quando a comunidade está junta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que as pessoas olhavam para eles e percebiam o amor que eles tinham verdadeiro uns pelos outros, quando eles dividiam tudo, quando eles andavam juntos, e as pessoas se encantavam com aquilo, e a palavra de Deus diz assim: e o Senhor acrescentava sobre eles os que iam sendo salvos. Ali não tinha pregação, não, irmãos. Ali era o amor vivo de Jesus que fazia com que as pessoas desejassem fazer parte daquilo. O mundo, irmãos, ele não reconhece os seus discípulos pelo discurso. Ainda que em algum momento as pessoas consigam entender o discurso e fazer uma comparação entre a sua vida e o que você fala, mas nós não somos reconhecidos por isso. Nós não somos reconhecidos pelos nossos templos, pelos nossos cargos, porque os templos da Europa são os mais lindos e estão vazios. Ainda há cargo em grandes igrejas na Europa e as pessoas não estão mais se submetendo. A igreja é reconhecida pelo amor prático entre os irmãos. Quanto mais verdadeira, mais próxima uns dos outros, mais as pessoas de fora conseguem enxergar o Evangelho. Isso significa, nós podemos fazer uma pergunta prática, né? Quando o mundo olha para nós, o que é que eles veem? Divisões, rivalidades ou o amor que testemunha Cristo? Não há força maior no Evangelho do que o amor. E o exemplo que eu gosto sempre de pensar, como o amor faz essa força que atrai para si. No século II, Tertuliano, escrevendo sobre os pagãos, ele diz que quando eles observavam os cristãos indo à morte, diziam: vede como eles se amam e como estão prontos a morrer uns pelos outros. Isso aqui é história cristã. Isso aqui é uma testemunha vendo cristãos morrerem e os pagãos dizendo isso. É isso que está escrito lá. É isso que Tertuliano escreveu. Ele fala nitidamente que os pagãos conseguiam ver o amor mútuo que havia no coração dos primeiros cristãos. E isso contrastava com as inimizades da sociedade romana da época.
com a forma e a imposição do império. Perceba que é o amor entre aqueles irmãos que era o testemunho poderoso da sua fé. E Tertuliano vai dizer depois que isso contribuiu para a conversão de muitos. Que o sangue derramado deles multiplicava as conversões. Esse testemunho, irmãos, era tão forte que atraiu milhares de pessoas para o Evangelho. Portanto, esse amor é o cartão de visita da Igreja de Cristo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns para com os outros. Uma marca de quem é discípulo de Jesus. Sem ela, não há discípulo. Vamos aplicar? Primeira coisa que Jesus está ensinando é que nós precisamos amar como Ele amou. De forma clara, simples. E não é amor apenas condicional. É amor sacrificial. Eu preciso me sacrificar por todos. Todos. Inclusive os inimigos, como ele mesmo ensinou. Segunda coisa, eu preciso aprender a praticar o amor dentro da comunidade. E comunidade aqui não é igreja. Aqui é onde eu sou treinado. A igreja é onde eu sou treinado, onde eu aprendo a conviver. Eu sempre falo para vocês que a igreja, o exemplo, quando me vem à mente, o que é a igreja? A igreja é um rio. Quando você vai no rio, as pedras são todas lisas, não é? São lindas, todas raladinhas assim, não tem quina. Você pode pegar uma pedra cheia de quina e jogar no rio. Quando ela vai descendo, ela vai batendo uma nas outras, aquilo é atrito. Não é a água que faz aquilo, mas são as pedras ralando no fundo do rio e batendo uma nas outras. Elas alisam e ficam perfeitamente lisas, sem quina. Isso é a igreja. Nós chegamos pecadores, miseráveis, odiosos e odiadores, e somos amados, aceitados, transformados, e aprendemos a suportar uns aos outros em amor. E a partir daí, eu entro na comunidade, o que nós chamamos os de fora. E a terceira aplicação que eu quero fazer, eu preciso amar também os de fora. Eu preciso sair daqui, isso é um hebraísmo, né? Quando Paulo fala os de fora, é os de fora da fé. Era como os judeus chamavam aqueles que não criam no Deus de Israel, os de fora. E aqui é o amor para além das paredes da igreja. E o discípulo, ele é chamado a refletir Cristo em casa, no trabalho e na sociedade. E esse mundo vendo que você é diferente, esse mundo olhando para você e diz assim, como ele é diferente de todos os outros. O mundo vendo isso vai se render ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, eu preciso permanecer nesse amor, mesmo em tempos de frieza. O Senhor Jesus, em Mateus 24:12, ele alerta que o amor se esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. Eu consigo perceber nitidamente isso acontecendo. Isso vem acontecendo durante muito tempo, mas eu acho que o nosso tempo é um tempo em que nós amamos a nós mesmos mais do que tudo. É um tempo em que eu sou importante.
Tanto que todos os filósofos falam dessa individualismo, dessa individualidade, dessa questão de que o homem se preocupa tanto com si mesmo, que ele esquece do outro. Ainda mais num tempo em que nós estamos vivendo uma certa amizade pelo celular, né? Que é tão estranha. É tão fácil, irmãos, amar alguém que está lá do outro lado do mundo, ou alguém que eu simplesmente falo pelo celular, que não está aqui me enchendo o saco, né? Então, o discípulo é aquele que resiste a essa tendência do mundo em deixar de amar e insiste. E ama até o fim. Portanto, irmãos, o amor é uma identidade visível do discípulo de Cristo. Gente que fala assim, o que é amor? A gente não consegue ver o amor. Você já tocou no amor? Ah, ele é visível. Ele é visível no ato de cuidar, de perdoar, de amar, de ser pelo outro. Se não houver amor, irmãos, não há discipulado verdadeiro. Não há testemunho. Não há comunhão. Não há missão sem amor. O mundo, irmãos, pode até rejeitar a nossa mensagem, mas o mundo jamais pode ignorar a evidência do nosso amor a Cristo e uns para com os outros. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por tua palavra importante, Senhor, profunda, que divide alma, espírito e medula. Meu Deus, fala profundamente ao nosso coração. Faz entender que amor ágape, que amor profundo, que amor devoção, que amor tão maravilhoso é esse, Senhor. Mas primeiro nos faz entender em nós mesmos o seu amor por nós. Quanto o Senhor nos amou, o quanto é preciosa a tua morte, a tua ressurreição. Ó Deus, possamos perceber na profundidade, na altura, na grandeza desse amor. De tal forma, Senhor, que o imitemos onde quer que sejamos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque entendemos essa marca tão maravilhosa. Derrama sobre nós a tua graça, Pai. Faz caminhar como discípulos seus. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, em Brasília, e sobre a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e lhe dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.